Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1. Aleluia. Glória seja dada ao nosso Rei Todo-Poderoso. Aleluia. A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz assim, nessa maneira. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Vamos ler de novo. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Somente esse versículo. Pode se assentar em nome de Jesus. Interceda para a glória de Deus. Esse versículo ele vem começando fazendo uma pergunta. Rei Davi, ele faz uma pergunta. Há ainda alguém da casa de Saul? O rei Davi aqui estava perguntando se existia alguém ainda da descendência de Saul, naquela época, que ele pudesse ir de encontro e usar da benevolência de Deus para com a vida de alguém. Porque aqui nesse episódio, mais atrás a gente vai ver, que aqui ele vem relatar sobre a vida que nós vamos falar hoje, sobre a vida de uma criança, pelo nome de Mefibosete. Mefibosete, ele era pequeno, ainda com os seus 5 anos de idade. Ele começou a enfrentar, logo no seu nascimento, na verdade. Mefibosete, o significado do seu nome quer dizer vergonha. E eu fiquei assim, eu não sabia o que era. Vergonha, por que é vergonha? O significado do nome dele. E eu fui ver que é porque a sua mãe faleceu no seu parto. Então ali colocaram o seu nome Mefibosete, que ele causou, né? E outra coisa também que eu descobri é que não existe só um Mefibosete falado na Bíblia. Existe outro Mefibosete na mesma família, que era o filho do rei Saul. Saul tinha um filho com o mesmo nome e tinha o seu filho Jonatas, que tinha um filho que colocou o nome de Mefibosete também. Mas hoje nós vamos falar sobre esse filho de Jonatas. E a palavra do Senhor nos conta que a sua mãe faleceu no seu nascimento. E ali causou grandes danos. Porque sabemos nós que uma mãe é fundamental em uma casa. Uma mulher, ela tem um papel fundamental dentro de um lar. Quando eu falo de uma mãe, a gente vai lembrando de amor, de atenção. E ali, aquela mãe, ela partiu no nascimento do filho. Coisa essa que nascimento, ele traz é alegria, né? Normalmente nascimento, gravidez e logo após o nascimento, ele transmite alegria, ele vem trazer alegria para a família. Mas aqui a gente vai ver que aconteceu ao contrário. Aconteceu foi um luto no dia do nascimento. Nasceu uma vida, mas uma vida se foi. E a palavra do Senhor nos conta que aquele menino no seu nascimento, sua mãe partiu. E ali o seu pai, ele não ficou muito feliz. Jonatas ficou muito triste, ficou amargurado, ficou desesperançoso. E até rejeitou aquela criança por algum tempo. Porque ele achava que aquele menino era o causador do acontecimento. E sabemos nós que às vezes, nós olhamos para algum acontecimento na nossa vida. E às vezes nós dizemos, foi por causa daquilo ali que isso aconteceu. E às vezes não é. O nosso olho, a nossa mente, às vezes ela nos leva para um lado que não é conforme o Senhor quer. Que às vezes é propósito do Senhor que algo aconteça nas nossas vidas. E a gente começa a questionar diferente. Mas aqui a história vem nos contando que aquele menino, ele cresceu. Mas nos seus 5 anos de idade aconteceu outro fato muito forte na sua vida. Quando ele tinha 5 anos de idade, chegou ali uma notícia. Rei Saul, ele estava em perseguições.
E rei Saul era o avô de Mefibosete, né? E aí chegou na casa desse menino uma notícia: olha, teu avô foi morto. Teu pai também foi morto. Os teus irmãos também morreram. Aí eu fui lendo aqui a história e diz que naquela época, nas perseguições, enquanto aqueles homens de guerra não via o fim da família, eles não ficavam quietos. Eles queriam matar do maior ao menor. E aí aquela mulher que cuidava daquele menino, que na época chamava ama, que hoje é babá, é cuidadora, né? Diz que quando ela escutou aquilo ali, ela se preocupou. E ela pegou aquela criança no seu colo. Preste atenção que o Espírito Santo ele vai começar a ministrar nos nossos corações. Aquela mulher pegou aquela criança no seu colo. Com cuidado ela pegou. Mas só que com a situação, obreiro Osto, apressada, correndo, fugindo do perigo, eu não sei o que é que aconteceu, que não diz, não sei se ela tropeçou, não sei se passou algum cavaleiro, algum homem de guerra já na frente, correndo. Eu não sei porque a Bíblia não fala o que é que aconteceu. Mas a Bíblia diz que quando ela pegou aquela criança para correr, para fugir, aquela criança caiu no chão. E aquela criança, ao cair no chão, ela ficou aleijada, ela ficou coxa, ela ficou manca. Já quero abrir aqui um parênteses nessa noite. O colo da ama transmitia para aquela criança aconchego, amor, cuidado. Nessa noite o Senhor, ele começa a falar para a igreja dele que o verdadeiro colo de amor, o verdadeiro colo de aconchego é o dele. O colo de Deus é o que nos segura, nos agarra de uma tal maneira que a gente não cai facilmente. A não ser que eu queira, a não ser que você queira sair do colo dele. Aqui a palavra diz que aquela criança caiu no chão. E ali quando ela caiu, quando ela foi pega de volta, ela veio manca, ela veio coxa. Ela ficou com uma consequência da queda. Quando a gente vê quebra, destruição, coisa não muito boa. E na nossa caminhada acontece dessas coisas. Vem coisas para tentar nos botar lá no chão. Vem coisa para tentar nos colocar de rosto no chão, mas não é adorando. Não é glorificando, mas chorando. E outra, mais forte ainda, que o Senhor fala para nós nessa noite. Quando aquele menino foi pego de volta, que ele veio com aquela consequência, mas ele foi pego no colo da mulher com o mesmo cuidado. Porém, ele ficou com a consequência da queda. Mas nessa noite o Espírito Santo ele diz para nós que se ele fala é porque deve estar acontecendo ou vai acontecer, porque já foi falado nessa noite que Deus ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, ele sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Então o Senhor ele fala para nós que se por acaso, por algum motivo, alguma situação ou circunstância acontecer de nós escorregar e a gente se sentir como aquela criança caída no chão e machucada, Deus ele fala para nós que ele nos pega de volta no seu colo com o mesmo amor, com o colo do mesmo amor, da mesma restauração, da restituição. Aí ele nos pega no colo e ele não deixa que nós fiquemos como Mefibosete com os nossos pés machucados. O que me chama a atenção é que a criança ficou com os seus pés machucados. Quando uma criança cai, ela machuca a cabeça. A gente fica com uns negócios na testa. Mas aqui diz que foi os pés. Os pés nessa noite o Senhor fala que é a nossa caminhada. É a nossa caminhada com Deus. O significado desses pés machucados. Aleluia. E a palavra nos conta que aquela criança estava ali machucada. E a sua ama o pegou. E mesmo assim,
ela conseguiu fugir com ele daquela forma. Só que aí, quando aquela criança machucada, ela poderia ir para uma emergência, para um hospital, para ser tratada. Mas a palavra vem nos contando que ele foi levado para um lugar onde não era para ele ir, pelo estado que ele estava. Ele não foi para um hospital, ele não foi para uma casa de aconchego, para um lugar bom. A palavra vem nos contando que aquela criança foi levada para um lugar chamado Lodebar. Lodebar significa terra de esquecimento, terra vazia, terra do desespero, um lugar do nada. Um lugar do nada, uma criança machucada foi levada. Mas aí nós sabemos que em um lugar do nada, Deus ele também pode estar. Em um lugar do nada também Deus ele pode manifestar da sua glória. Em um lugar do nada também pode chegar recado do rei para a história ser mudada. Nós escutamos muitas das vezes pregação sobre esse homem que diz que o rei chamou para sentar na mesa. Mas nessa noite o Espírito Santo ele não quer falar para sentar na mesa. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para nós que a igreja amada de Deus está sendo chamada hoje, recebendo o recado lá de Lodebar. Está em Lodebar? Mas o recado vai chegar lá, porque o rei manda chamar, mas é para o colo. Hoje Deus manda chamar é para o seu colo. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ah, Jesus querido. A palavra diz que, como nós lemos no início, Davi perguntou. Aí eu fiquei assim, com tanto tempo que aconteceu, porque diz que Mefibosete ficou lá aproximadamente 20 a 25 anos, 25 a 30 anos, neste lugar. Aí eu fiquei assim, Senhor, esse tanto de tempo, ele ficou lá? Aí Deus assim, ficou e foi cuidado. Aí quando a gente começa a ver, disse Davi, alguém que ficasse na casa de Saul, eu fiquei assim, por que Davi não perguntou antes? Aí Deus ele fala, porque tudo tem o seu tempo. Porque tudo tem a sua hora. Aí eu fiquei assim, nesse momento que Davi começou a lembrar de Saul, ele não foi lembrar de Saul. Ele lembrou foi do seu amigo Jonatas. Que a palavra nos diz nos capítulos anteriores que eles tinham uma aliança de amizade muito forte. Foi por essa aliança de amizade, eu creio que ele deveria estar sentindo saudade do seu amigo que faleceu. E começou a lembrar da amizade, começou a ter saudade. Então ele pegou e chamou e perguntou, será que ainda existe, hein? Alguém lá daquela família? Senhor, já abre um parêntese aqui. O Senhor já pergunta nessa noite, ainda tem alguém da família que o rei precisa visitar? Ainda tem alguém da família que já está na casa ou saiu, mas que por algum motivo está precisando voltar para este colo? O rei perguntou se ainda tinha, porque ele disse que Deus ele ia usar de benevolência de Deus para com alguém da família se ainda existisse. Aí aparece um homem na história chamado Ziba, um servo. Diz assim, olha rei, ainda existe. Só que algo me chama muito a atenção. Ziba ele poderia ter dito, olha, existe um príncipe, porque ele era neto do rei, ele era príncipe, né? Existe um príncipe que está esquecido em Lodebar, porque ele está machucado. Ficou coxo, manco, e ele está lá em Lodebar, porque Lodebar era lugar para esse tipo de gente. Dos cegos, dos leprosos, era lá. O lugar deles ficarem. Mas aí Ziba, ele não disse que tinha um príncipe lá. Ele disse assim, olha, tem um aleijado. Tem um aleijado lá, que é da família de Saul, filho do teu grande amigo. Aí Deus ministrou no meu coração.
quando eu li nessa parte. O mundo, muitas das vezes, eles nos olha dessa forma, como um ninguém, como um nada. É só um crentezinho ali, a crentezinha ali. Porém, eles esquecem que nós somos príncipes e princesas de um trono de glória. Aqui Ziba, ele disse, olha, tem um aleijado lá em Lodebar, se o Senhor quiser. E Davi disse logo, eu quero, manda chamar ele aqui. Vai lá e traz ele aqui, porque eu preciso fazer algo por ele. Porque ele é de família amada, de família do meu amigo, do meu filho do meu amigo. Não era nem por Saul não, porque Saul era perseguidor de Davi. E aí eu fui começando a lembrar também que Davi, quando ele foi ser ungido, ele estava em um lugar esquecido. Ele estava num campo. Ele era o menor da casa, diz a palavra do Senhor. Ele era o esquecido. Porém, ele foi mandado chamar. E quando ele veio, ele foi ungido a rei. Quando ele veio, ele foi ungido. Quando o Senhor nos chama, quando eu comecei a falar aqui no início, quando o Senhor ele nos chama, que a gente vem, ele se responsabiliza, ele capacita. E aí o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ziba disse, olha, eu vou lá, eu vou dar o recado. E imediatamente ele veio. E a gente vai ver bem aqui no seguinte, no versículo 2. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele, sim, Senhor, sou teu servo. Aí ele perguntou de novo, Ziba, existe alguém da casa de Saul que eu possa beneficiar, dar algo de bom? Aí aqui já tem outra linha de pensamento e pregação, se quiser. Será que nós temos sido Ziba de falar? Existe sim, Senhor, uma pessoa aqui na minha família, o meu vizinho, alguém que precisa que o Senhor chame, que o Senhor opere. Mas só que aqui o Senhor diz que nós precisamos ser, mas com honra. Um Ziba, mas que com honra ao próximo. Porque aqui, como eu disse, Ziba, ele disse, existe um aleijado lá, Senhor. Existe lá. Aí o rei disse assim, e onde é que ele está? Em Lodebar. Aonde é que ele está? Em Lodebar. Deus disse nessa noite, não importa se está em Lodebar, não importa se está no exterior, não importa se está longe, não importa se está aqui, não importa onde esteja. O que importa é que eu estou chamando. O que importa é que eu quero na minha presença. O que importa é que eu quero que você diga, olha, vem cá, porque eu quero ter uma conversa contigo, porque Deus quer usar da sua beneficência, da sua benevolência, da sua restituição. Deus quer colocar de volta no colo as nossas vidas. Porque, como eu disse, na nossa caminhada tem várias coisas. Aqui nós vamos ver que essa criança, ele veio enfrentando desde o início do seu nascimento coisas difíceis. E ele ficou manco dos pés, ele ficou deficiente dos pés. Mas Deus, ele ministra aos nossos corações nessa noite, que nós, como igreja chamada e escolhida, nós não podemos e nem devemos ficar coxos dos nossos pés. Nós não podemos ficar coxos na nossa caminhada. O que é isso, irmã Marcela? Cansaço, fadiga, desânimo com tanta coisa. Porque se eu e você estamos no colo do Rei Todo-Poderoso, o colo dele, ele transmite força a cada dia. Como eu disse, o colo de mãe, uma mãe, ela representa isso na nossa vida. Ela representa aquele aconchego, aquele cuidado. Mas nessa noite eu quero falar do colo de Deus. É o colo de Deus que está aqui nessa noite para nos agarrar. É o colo de Deus que está aqui nessa noite dizendo, mandando chamar, olha, te levanta e vem para o meu colo.
Porque no meu colo tu vai receber a restituição. Tu vai receber a força. Irmã, mas eu já estou na igreja, eu já estou servindo, eu sei. Mas às vezes a gente está servindo, a gente está sentado. A gente está machucado. A gente está na luta. A gente está na guerra. A gente está com o pé ferido, com as pernas doloridas da caminhada. Mas o importante é que você está. Não queira ser mandado para Lodebar. Deus, Ele não manda nenhum dos seus servos para Lodebar. Mas o inimigo, ele manda. E ele manda sem olhar para trás. Porque às vezes nós vacilamos. Como aquela ama, quando ela pegou aquela criança por algum descuido, alguma coisa, ela deixou que a criança caísse. E às vezes acontece isso conosco. Nós ficamos desapercebidos e o inimigo vem e dá aquela bela rasteira e nos coloca no chão. Ou então, bem quentinho do céu para as nossas vidas. Ou então, às vezes, nós mesmos fazemos isso. Eu vi um status de uma irmã e eu achei, na hora que eu estava lendo, e eu vi bem forte sobre consequências que às vezes ela botou que tinha sobre crianças feridas em adultos. Hoje tem adultos refletindo crianças feridas no passado. Era no momento que eu estava estudando a palavra. E aí Deus começava também a ministrar isso na minha vida. Isso acontece com a igreja do Senhor. Às vezes a gente olha para trás e a gente começa a esmorecer. A gente quer olhar para trás dos deslizes, das coisas difíceis que aconteceu, ou das coisas difíceis que está acontecendo, e a gente se entristece e fica cabisbaixo. Mas por que você está cabisbaixo, igreja, se tu estás no colo de Deus? Por que fica cabisbaixo com as dificuldades se tu estás sendo cuidado pelo Rei Todo-Poderoso? O rei mandou chamar a Ziba e ele disse: olha, eu vou usar da benevolência para contigo, por conta da aliança que eu fiz com teu pai. E o Senhor Jesus, Ele nos lembra nessa noite que Ele tem uma aliança para comigo e para contigo. E essa aliança, ela não está corrompida. Se você não quiser, ela não se corrompe. Se você não quiser, ela continua intacta. Porém o Senhor, Ele diz que nós precisamos estar no seu colo de restituição, de amor. Lá no versículo 7 Ele diz: olha, não temas, porque de certo eu usarei contigo de beneficência, por amor a Jonatas, por amor ao teu pai, e eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu continuamente comerás pão na minha mesa. A família de Saul tinha sido destruída, perdido tudo. Mas aí ainda existia um que estava perdido em um lugar do nada. E o rei lembrou e mandou chamar. E devolveu e restituiu tudo aquilo que já era dele. Não era de ninguém, já era dele. O que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Tome posse da sua vitória a cada dia na presença do Senhor. A minha família é do Senhor. A tua família é do Senhor. A nossa salvação, a nossa alma também é do Senhor. E o inimigo sabe disso. Por isso que ele trabalha fortemente a cada dia. Mas não importa não. Se eu e você dermos a importância que nós estamos neste colo protetor, se eu e você dermos essa real valorização que nós estamos neste colo de Deus, o inimigo, ele não nos retira da presença. Mas aí ele faz o seguinte, o Senhor, ele restitui e ele nos dá. Diz aqui que você comerá continuamente o pão. O pão, ele representa várias coisas na nossa vida, em todas as áreas: espiritual, material,
conjugal, material, financeiro, tudo. É promessa do Senhor que continuamente nós iremos ter esse pão na presença de Deus. E como nós somos filhos de Deus, o filho ele gosta de estar no colo da mãe. Ele gosta do colo do seu pai. Ele gosta do seio da família. E eu e você, como filho de Deus, nós precisamos gostar deste colo de Deus. Eu e você precisamos gostar de estar neste amor, neste aconchego. Mesmo sendo ferido, mesmo sendo machucado, mesmo sendo jogado no chão, porque muitas das vezes nós somos. Mas aí nós somos pegados de volta para este colo. E o mais importante é que quando nós somos pegados de volta, nós somos pegados de volta com a restauração. Nós somos pegos de volta para receber restituição e o pão de cada dia para as nossas vidas. O pão de cada dia da nossa alma está sendo descido nessa noite para as nossas vidas. O Senhor diz para a igreja amada dele nesta noite que o pão de cada dia da alma, que é a sua força, que é a sua fortaleza, que é a sua restituição, não vai faltar, vai ser derramado continuamente sobre as nossas vidas. Porque às vezes nós pedimos trabalho, emprego, dinheiro, nós pedimos porque nós precisamos. Mas nós esquecemos de pedir o principal muitas das vezes, que é o alimento do nosso espírito, o alimento da nossa alma, que ela também fica doente se ela não for tratada. Aleluia, Jesus. O Senhor diz que tem servos e a gente vê isso, né? A gente vê perto da gente. A igreja do Senhor, no contexto geral, não falo daqui, eu falo no contexto geral das igrejas, acaba ficando como este homem, com a alma coxa, com a alma abatida, por conta das situações, das lutas. Mas aí a gente ora, a gente pede, a gente clama, mas às vezes a gente não está verdadeiramente ligado com o trono da glória. Mas o importante é que nessa noite o Senhor diz: pela aliança que foi feita comigo e contigo, representando a aliança de Jonatas com o rei Davi, a aliança que tu fizeste comigo nessa noite, eu restituirei a tua alma, eu restituirei a tua vida, e tu irás continuar a minha obra conforme eu tenho planejado na tua vida. Aleluia. Porque não importa como nós temos começado a nossa caminhada, não importa como nós estamos caminhando, mas o importante é o que o agora nós abramos os nossos olhos espirituais e confessemos verdadeiramente os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor, e começamos a nossa caminhada e dizendo para o Senhor: Senhor, estou contigo na luta, fica comigo na luta. E Ele fica. Porque aqui a gente vê que a história deste menino começou triste, começou com perdas, começou com perseguição, com morte, com destruição, começou com luto, mas ela terminou com restituição, ela terminou com pão na mesa, ela terminou com devolução de herança. Aleluia! Devolução de herança o Senhor tem para nós. Devolução de herança, de promessa, o Senhor tem para nós. Aleluia. Porque ele tinha uma aliança, Davi com Jonatas. A aliança que eles tinham era de um cuidar do outro, pela sua amizade.
E nós temos essa aliança com o Rei Todo-Poderoso. Porém, ele foi acometido, essa família foi acometida e foi perdendo as coisas. Mas um dia o Senhor, eu creio que foi Deus, fez Davi talvez sentar no seu palácio, no seu trono. Que às vezes nós nos apegamos dessa forma, a gente se senta ou se deita e fica pensando nas coisas da vida. Eu creio que deve ter acontecido isso com Davi. E ele começou a lembrar. E ele disse, não, eu vou procurar saber se tem alguém, porque eu preciso fazer alguma coisa por aquela família. Nessa noite o Espírito Santo diz para nós que nós podemos sim começar a nos lembrar das promessas, das alianças feitas. Podemos sim descansar o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alma. Porque o Rei lembrou hoje e ele já mandou chamar. O Rei hoje lembrou e já mandou chamar para restituir, para devolver. E ele usou um servo chamado Ziba para dar o recado àquele homem esquecido, aquele homem destruído. O mesmo homem que deu o recado, que comunicou que ele era aleijado, que ele era coxo, foi o mesmo que Deus disse, olha, agora tu vem cá, que Davi disse, agora tu vem cá e vai lá levar boas novas para ele, dizer que eu estou chamando. É assim que Deus faz para com os nossos inimigos. Ele mostra para o inimigo das nossas almas, que representa pessoas que nos perseguem, muitas das vezes até aqueles que dão a rasteira, que puxam o nosso tapete mesmo. Ele usa dos mesmos para dizer, olha, diz para ele aí que eu preciso restituir o que eu retirei, o que foi retirado dele. Esse é o nosso Deus. Esse é o Rei que eu sirvo e que você serve. Ele faz assim. Ele faz o que não é ser. Ele faz o que não existe existir. Ele faz o que é doente ficar sã, sarado. Ele faz o homem e a mulher que não presta para nada prestar e ser canal de bênção na presença dele. Aí o Senhor nos fala nessa noite: restituirei aliança, restituirei almas feridas, restituirei alianças. Através da restituição de aliança vem a entrega das promessas para as nossas vidas. Aleluia. Mefibosete começou uma história triste e ruim, mas ele cantou o hino da vitória. Ah, irmã, mas ele ficou coxo. Ficou porque tinha que ficar. Era propósito. Porque muitas das vezes é assim na nossa vida. Não é como nós queremos, da forma que nós queremos, mas é como Ele quer. Mas mesmo ele sendo coxo, não deixou da promessa ser cumprida, da restituição acontecer. Nessa noite o que o Senhor ministrou aos nossos corações foi isso: que a história deste menino começou ruim, mas terminou com pão na mesa. Terminou com herança devolvida. Qual é a tua herança, igreja, que tu quer que o Senhor te devolva nessa noite? Qual é a tua herança que o inimigo deixou ou fez com que você derrubasse ela no chão? Aleluia. Mas o Senhor diz que não importa se está no chão, não importa se está em Lodebar, no deserto, na terra do nada. O importante é que você saiba onde é que está. Aleluia. Quando ele perguntou a Ziba, Ziba disse: ei, está lá em Lodebar. Ele sabe a direção certa. A igreja do Senhor precisa isso, ter a direção certa, saber a direção certa de onde ir receber a bênção.
E eu e você, nós sabemos porque nós chegamos até aqui. Aqui é a direção certa que o Espírito Santo nos trouxe nessa noite. E o rei já chegou e já entregou a minha e a tua bênção. Lodebar nunca mais. Terra do nunca, nunca mais. Porque não é isso que o rei tem para mim e para você. Mas a terra que o rei tem para mim e para você é a terra da vida eterna. É a terra onde você vai ser coroado com a coroa da glória, com a coroa da justiça, com a coroa do amor, da fidelidade, da restituição, do cuidado de Deus. Eu e você temos essa oportunidade e somos gratos sim, porque o Senhor nos chamou para ser filhos de Deus, para ser os seus filhos amados. E aqui foi a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Ainda tem sim alguém na casa de Saul para que o milagre venha a acontecer. Ainda tem sim bênçãos inesgotáveis da parte de Deus para mim e para a tua vida. Ainda tem sim cura, restituição e milagre na presença do rei. Porque Davi já morreu, já era. Mas o nosso rei, ele morreu e ressuscitou, está vivo. E ele ainda é o mesmo, ele não mudou. Amém? Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. O rei ainda se lembra da gente aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Que palavra abençoada para os nossos corações. Deus sabe de tudo. Ele nunca te esqueceu. Ele não esquece a gente. Os olhos dele estão contemplando o justo da terra. Quem sabe da história, Marcela não pôde pregar no culto de jovem,